O que nós temos que dizer é que quando nós estamos a olhar para uma língua, estamos a falar para uma forma de dizer o mundo. Eu, quando nasci, aprendi o mirandês, aprendi o português mais tarde. E acontece que ainda hoje, apesar de eu ter 57 anos, cursos universitários, muito estudo e fluência em português, há um conjunto de coisas que eu não sei como é que se dizem em português. Mas que em mirandês sei como se dizem. Sei como se dizem as ervas do campo, por exemplo, onde eu criei e vivi e que os meus pais me ensinaram. Mas não sei como é que se dizia em português. Mas quem diz isso diz outras coisas. Isto é extremamente importante. E, portanto, do ponto de vista de dizer o mundo, é uma outra forma de dizer o mundo. Há, de facto, coisas, referências, mundos que estão no meu cérebro, eventualmente, ou de certeza, reservados para a língua mirandesa, que é a minha língua materna. Mas não parece que ela possa colidir de forma conflituosa com o português. Penso que vivem de forma harmoniosa. E possivelmente nos sonhos encontrar-se-ão as duas línguas. Isso obviamente poderá também depender dos personagens que eu convoque para esses sonhos, não é? Quando nós perdemos uma língua, nós não perdemos uma língua, perdemos um mundo, perdemos uma história. Perdemos como que perdemos as nossas ligações com essa história. Porque reparem, antes de mim houve milhares de pessoas que falaram esta língua. Essas pessoas, se eu perder esta língua, é como se nunca tivessem existido. Porque a língua em que elas se diziam, em que elas se exprimiam, em que se exprimia o seu mundo, deixou de existir. E portanto, digamos que desse ponto de vista, a preservação da língua é extremamente importante para a nossa sobrevivência como pessoas. Eu sonho em mirandês. Como é que eu vou, em que língua é que eu vou sonhar a seguir? Isto é muito importante. E, portanto, parecem coisas que não são muito importantes, mas são coisas que têm a ver com a vida. São coisas que têm a ver com a essência das coisas. Porque eu preciso do sangue que circula nas veias para viver. Mas se eu não tiver uma língua, se eu não tiver palavras, se eu não tiver um sistema linguístico, eu não consigo comunicar. E, portanto, a minha vida reduz-se. A minha vida fica mais pobre. A minha vida, num certo sentido, eu morri um pouco, ou morri bastante, se essa língua, ou uma parte dela, morrer comigo. Mas há outras. Aqui há tempos que a Joaquina e teu António foram para o Cerrado e que allá levaram ao machico com os alforjes e saltaram ao buqueiro e seguramente deixaram aquilo aguilhada e las remolachas, mas viram ao boi zampar-se na vaca e perguntou-lhe António, era António, a Joaquina: bom, e como é que o boi sabe que a vaca está touronda? E responde-lhe assim ela: e é pelo cheiro. E depois diz-lhe assim: ah, conho, que constipado andas.